Noite, tudo bem? Tudo Eu vou, jóia. acho que eu vou Pois tentar encontrar aqui, porque eu estou num local um pouquinho mais sim, escuro, não sei se a tá imagem escuro. para você está aparecendo assim, mas eu vou reposicionar a minha câmera aqui de modo que a gente fique num lugar Tudo bem. Fique à mais adequado. vontade, doutor Marcílio. Fique à vontade. Bom, vou procurar um local aqui que fique mais adequado. Pronto. Veja aí o melhor local, a melhor luz. A gente Pronto. fica aguardando. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe a live aí com os amigos. Né? A gente está recebendo hoje aqui o presidente da OAB Petrolina, o doutor Marcílio Rubens. Ele vai falar um pouco da trajetória profissional, dos projetos futuros para a gestão da OAB Petrolina. Então, vai ser um bate-papo bem descontraído. Vocês podem interagir com a gente, tá? Fiquem à vontade também para participar. Eu vou fazer um combinado com vocês para que vocês possam ver melhor o doutor Marcílio. Eu vou desativar os comentários, mas vocês podem fazer os comentários, interagir, mandar perguntas, clicando aí na interrogação, tá, pessoal? Só clicar na interrogação e falar com a gente, que durante a live eu vou abrir espaço para estar lendo aí a cada bloco, tá? As perguntas, os elogios, né, os comentários que vocês forem enviando para a gente, tá? Então, eu vou desativar só para que vocês possam ver melhor o doutor Marcílio, mas fiquem à vontade para participar aqui da nossa conversa, da nossa live. Tá, pessoal? Então, desativei os comentários, vocês podem ver agora melhor o rosto do doutor Marcílio. Deixa eu E tentar para fazer melhorar. como conseguiu um lugar legal, Estou tentando achar aqui um lugar que fique melhor a imagem, mas realmente a iluminação é um pouco comprometida aqui onde eu estou. certo? Mas Então, vocês acredito podem que a gente estar. consiga fazer. Vamos lá. Conseguiu? Acho que a gente pode fazer dessa forma, né? Você consegue Pronto, me tá. enxergar Sim, eu razoavelmente? acho que depois o Rodrigo pode pedir o pessoal do marketing para melhorar um pouquinho a luz, não tem problema não. Doutor Marcílio, me permita, antes de abrir espaço para o senhor falar, para que eu possa aqui apresentar o senhor, né, ao pessoal que está chegando aqui na live. Olha, pessoal, doutor Marcílio é advogado criminalista e antes de ser eleito presidente para o triênio 2021-2024, foi presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Petrolina e conselheiro da referida instituição. Ele é conhecido como o ressuscitador dos sonhos. Dr. Marcílio representará o Sertão, escrevendo o prefácio do primeiro volume do projeto Defensores da Lei, obra que contará com histórias de 17 operadores do direito de várias expertises espalhados pelo país. O Dr. Marcílio estará junto a estes pioneiros e compartilhará a sua visão sobre a importância desse projeto para os operadores do direito na próxima, aqui já dizendo a data da nossa live, né? Então, a gente traz um pouquinho, né, do currículo do Dr. Marcílio. E agora, doutor Marcílio, queria aproveitar para que o senhor já recebesse o seu público, né? A gente tem seguidores aqui da Vale Editora, mas tem muita gente que está vindo prestigiar, né? O doutor Marcílio, né? São colegas, eu vi muita gente entrando aqui já elogiando, inclusive já tem um elogio aqui. Depois que o senhor saudar aí o público, eu vou ler esse comentário do Emílio aqui. Fique à vontade. Obrigado, Leciane. Bom, quero agradecer o convite da Vale Editora, o convite de vocês, e para esse momento especial da gente, esse momento especial que nós estamos vivendo hoje, né, Luciano? De poder conversar um pouco com todos aqueles que acompanham o trabalho da Vale Editora, alguns dos que acompanham o meu trabalho, e poder contribuir de alguma forma para tantas pessoas. Quando eu uso a palavra ressuscitador de sonhos, é exatamente por esse privilégio que nós temos ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada na vida, de contribuir com as vidas de outras pessoas. O meu objetivo, quando eu ingressei na advocacia,
foi ter possibilidade de contribuir com a vida das pessoas. Da mesma forma, quando eu resolvi contribuir para a OAB, ainda enquanto conselheiro, ainda enquanto componente da Comissão de Direito Penal da OAB, o meu pensamento sempre foi o de poder contribuir para os meus pares e para a sociedade a qual nós servimos. E agora, frente à OAB Petrolina, que é uma das maiores subseccionais do estado de Pernambuco hoje, né, está a terceira maior no interior. Então, nós temos um grande trabalho a ser desempenhado, há grandes necessidades, porque a advocacia, ela não serve, e aqui para os que não sabem, para os que não têm o conhecimento específico sobre os limites de atuação da advocacia, para que entendam, o objetivo do advogado, obviamente, é atender a sociedade. E a OAB tem o papel de garantir a aplicação da Constituição Federal, ou seja, de todos os direitos e garantias individuais e coletivos, e fiscalizar a atuação dos profissionais, visto que lá na Constituição Federal, no artigo 133, há a previsão que diz especificamente que o advogado é indispensável à consecução da justiça. E a OAB, como agente de fiscalização da lei, do cumprimento do exercício funcional dos profissionais inscritos nos seus quadros, ela visa tornar a sociedade ainda melhor, ainda mais igualitária, mais justa, dando oportunidades a todos. Por isso que tantas vezes nós vemos na televisão, quando um membro da OAB se pronuncia sobre um tema polêmico. O objetivo é exatamente contribuir para que temas que são polêmicos sejam pacificados, para que situações que denotam a desigualdade social sejam trazidas a um patamar justo, onde as pessoas sejam tratadas conforme prevê a nossa Constituição Federal, todas iguais perante a lei, sem distinção de qualquer forma. Então, esse é o nosso papel, e é esse papel que eu espero desempenhar ao longo dos próximos 3 anos em favor da advocacia e da sociedade da nossa região, né? Já que a nossa OAB Petrolina, e aqui eu queria fazer esse breve destaque, ela não atende somente a Petrolina. Sim. A OAB Petrolina, ela atende uma circunscrição onde estão inseridas as cidades de Afrânio, que comporta também a cidade de Dormente, né? A cidade de Lagoa Grande, de Santa Maria da Boa Vista e de Orocó. Então é importante fazer esse destaque para que os advogados, os profissionais da região, a sociedade dessa cidade saiba que pode servir-se da OAB e nós estamos aqui para servir. Que bom, doutor Marcílio. Então, é um prazer enorme, né, aqui da equipe, eu como representante de toda a equipe da Vale Editora, né, tê-lo no nosso time, né, participando já aí da primeira edição desse projeto que a gente pensou justamente para os operadores de direito, né? E aqui eu vejo já várias pessoas fazendo comentários. Tem um comentário aqui do Emílio Eloy. Ele diz: grande doutor Marcílio, tive o imenso prazer de estagiar no escritório do mesmo, com o doutor Paulo Huber. Aí, o Emílio. O amigo Emílio, que participou com a gente lá, que contribuiu com a nossa história, né? Eu digo que a gente divide, né? Não existe uma contribuição que seja vertida só para um lado. É um jogo do ganha-ganha, isso que é bonito. E a gente tem hoje aí grandes profissionais que passaram pelo nosso escritório, né? Que nós participamos da história desses profissionais e a gente tem orgulho de vê-los em atuação hoje. Isso é muito gratificante. Um abraço, meu amigo Emílio, e espero que as lições trazidas de lá, né, de outrora, eu tenho certeza disso, serão levadas adiante e agora será a sua vez de contribuir para a vida dos novos profissionais. Que maravilha, como é bom, né, esse reconhecimento. Doutor Marcílio, eu quero saudar aqui a sua colega, a doutora Rosimeire. Ela é uma das coautoras do nosso projeto, né? E ela está dizendo aqui: uma honra fazer parte desse projeto. Sem dúvida, será lindo. Sem dúvida, será lindo. Com certeza, doutora Rosimeire. É um prazer tê-la aqui conosco na live. E tem aqui o comentário também do João Alexandre. Doutor Marcílio,
quero estagiar no seu escritório. Como faço, mestre? Olha aí. Que coisa boa, né? É bom a gente ouvir isso. Eu acho que isso reativa os ânimos, João. Eu quero ser digno sempre, né, de tamanha deferência. Porque você não escolhe caminhar ao lado daqueles que não são boas referências para você. É Então, sou verdade. forçado a acreditar que, de alguma forma, trago boas referências profissionais e espero também que pessoais, a todos aqueles que têm um contato comigo fora do campo profissional. E a gente busca sempre ser melhor todos os dias, acho que isso é o objetivo de todo mundo, né? Eu via hoje um discurso feito pela nova presidente da OAB do estado da Bahia, e Sim. ela mencionava, não vou lembrar agora aqui o texto completo, né? Ela mencionava um texto de determinado escritor, onde ele dizia que a utopia é aquilo que nós buscamos, né, está lá no horizonte, e a cada passo que nós damos, ela se afasta um passo. A cada 10 metros que nós caminhamos, ela se afasta 10 metros. E, portanto, nós nunca alcançaremos, mas a beleza está justamente aí, né, de a gente continuar a caminhada e a busca por aquilo que é utópico, que é o nosso sonho de consumo, entre aspas. Né? Então, eu tenho a utopia, né, de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, e eu caminho nessa direção. E quando eu consigo trazer mais gente comigo, pelo menos pessoas que comunguem no mesmo propósito, e acredito que seja esse o caso do João, né, que tem a gente como referência, então é um sinal de que nós estamos andando no caminho certo e com os passos corretos. Muito obrigado, viu, João? Que maravilha. Doutor Marcílio, mas assim, hoje, doutor Marcílio Rubens é uma construção, né, de toda uma trajetória, de toda uma história que foi, né, percorrida. Então, eu queria que o senhor trouxesse aqui para o nosso público, né, para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, um pouquinho da sua história, né? De onde veio o doutor Marcílio, como foi que ele teve essa inspiração de abraçar, né, o direito como filosofia de vida, como área de atuação profissional. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente dessa história. Olha, Luciane, eu acho que isso fica até para que todas as pessoas que estão nos acompanhando, elas lembrem disso. E eu lembro uma história que eu contei hoje, inclusive, quando eu era adolescente, tinha acabado de concluir um curso na escola técnica e tinha muita dificuldade para encontrar um estágio. Eu queria me Sim, inserir no campo profissional e tinha muita dificuldade. Eu sei que nós temos aí jovens estudantes de direito, jovens advogados que são ávidos de oportunidades no mercado da advocacia, que estão nos acompanhando, que vão nos assistir mais tarde, e eu gostaria de deixar a eles, ou aos jornalistas que nos acompanham, que também querem se inserir no mercado de trabalho, os estudantes de jornalismo, ou de qualquer outra profissão. A lição serve para qualquer campo. Dizia, eu me referia e mostrava a meu pai, uma determinada oportunidade, um senhor que fiscalizava o trabalho de alguns operários de uma determinada empresa de telefonia, e esse senhor vestia roupas diferentes, muito bem vestido, e chegou num carro bonito, e via-se que ele comandava os demais. E era uma área semelhante à área na qual eu tinha formação, e naquele momento eu apontei a meu pai e disse a ele, olha pai, aquele homem ali teve uma oportunidade que eu não estou tendo, né, que eu não tive. E talvez por ele ter chegado no mercado antes de mim. E isso não me parece justo. Meu pai me apontou novamente para o homem e disse, olha, um detalhe que você não observou. E vejam, meu pai é um vigilante. À época, então, era um homem recém-chegado da roça e não tinha sequer completado a quarta série, né, do ensino, à época, a quarta série primária. Hoje seria o ensino fundamental 1. E meu pai me disse para observar aquilo porque ele, meu pai, tinha sabedoria da vivência que eu até então não tinha. E eu não conseguia observar o que era que ele queria me chamar a atenção.
e ele me apontava os cabelos grisalhos do homem que estava comandando o restante dos operários. E eu disse, mas o que é que isso tem a ver com o meu comentário? Ele disse, é porque você está julgando por vê-lo agora, mas até ele chegar aos cabelos dessa cor, existe muita história a ser contada para que ele esteja aí hoje. Então, você ainda não conhece a história dos cabelos brancos dele. Primeiro, se informe sobre isso. E depois, você vai reclamar se o seu caso é falta de oportunidade ou se você ainda vai ter que viver tudo que ele viveu para chegar onde ele está aí. Eu compreendi a lição e deixo essa lição para todo mundo. A gente tem uma história de muita luta, né? Eu acho que quase todo ser humano sobre a Terra tem essa história. Para estar aqui, para a gente estar vivo, a gente luta todo dia um pouco. Então, eu sou saído da roça mesmo. Eu vim do interior da Paraíba, divisa da Paraíba com Pernambuco. Sou de uma cidade chamada Sertânia, que faz divisa com Monteiro. E vim para Petrolina muito jovem, com 7 anos de idade. Passamos por diversas dificuldades, obviamente. Uma família pobre, vinda do interior, né? Família de retirantes. E tive formação em outras áreas, me formei na escola técnica, fui eletrotécnico, projetista durante 17 anos da minha vida, prestei serviço às concessionárias de energia elétrica. Nesse período, concluí faculdade de matemática, aliás, de ciências exatas, com habilitação em matemática, também sou apaixonado pela área de cálculo. E, diante da rotina, né, como empresário, eu percebi as diversas necessidades que eu tinha de conhecer do direito do trabalho, do direito do consumidor. Por vezes, quantos de nós, numa abordagem policial, não gostariam de conhecer um pouco mais do direito, às vezes para questionar uma abordagem que foi feita inadequadamente, ou, às vezes, quando assistimos uma reportagem, né, que trata de um crime, nós gostaríamos de entender melhor aquela história, de compreender aquilo. Todos somos curiosos. Então, o direito, ele acaba atraindo você. E ele me atraiu bastante. E aí, eu resolvi complementar, né, atender a minha curiosidade e fui fazer a faculdade de Direito. E aí, você se apaixona. E eu entrei na faculdade de Direito imaginando que eu seria um tributarista, porque eu inocentemente achava que, como eu tinha uma certa aptidão para a área de cálculos, o direito tributário me levaria, né? Mal sabia eu que eu acabaria sendo atraído por uma outra área completamente diferente. E, durante a faculdade, já perto de concluí-la, alguns acontecimentos me fizeram vivenciar a realidade da área criminal e eu me apaixonei completamente, em especial vendo a atuação do meu sócio e amigo, Dr. Vanco Medrado, né, que é ex-delegado na Bahia, um advogado extremamente renomado aqui na área de Juazeiro, da região, e acabei sendo levado por essa atração a permanecer na área criminal, e aquele que antes foi meu professor se tornou meu sócio de escritório. E eu costumo dizer a ele que ele até hoje é meu mestre e continuará sendo sempre, né, uma referência, pessoa que eu tenho um grande respeito. E assim, eu ingressei na advocacia e, pela necessidade de outros profissionais em outras áreas, acabamos fazendo parcerias com colegas e formamos um escritório chamado Rubens e Medrado. Sim. Dentro dessa trajetória, surgiu a necessidade de interação com outros colegas, porque nós víamos a necessidade de diversos colegas. E um grande amigo que me antecedeu na OAB, Dr. Alexandre Torres, que é uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso, e estava cercado de grandes pessoas também na gestão da OAB, me inspirou para que eu pudesse dar esse passo, né, enfrentar esse desafio. E foi com o apoio dele, assim como da diretoria que nos antecedeu na OAB, doutora Ingrid Almeida, nossos amigos Davidson, Diego Patrick, Juliana, que hoje é nossa vice-presidente, e todos aqui que acompanham fizeram com que a gente iniciasse essa caminhada aqui, e aqui estamos. Exatamente, só profissional incríveis, a maioria conheço, a maioria já entrevistei, e realmente são profissionais de gabarito que têm respaldo mesmo, que têm conteúdo, que fazem a diferença aqui na nossa região. E aí, pegando um gancho da fala do seu pai, doutor Marcílio, né, quando ele diz
respeite a história dos cabelos brancos dele, para você saber o quanto ele já percorreu na vida para estar naquele lugar que ele está ocupando hoje, né? E aí eu trago aqui à tona a missão da Vale Editora, né? Que é a nossa missão é justamente trazer histórias à tona, né? Ressignificar histórias, né? Dar visibilidade a histórias, porque às vezes as pessoas conhecem o Dr. Marcílio Rubens, vê aquele homem ali, presidente da OAB, Petrolina, imponente ali no seu escritório, mas não tem ideia de tudo isso que o senhor passou para chegar até onde está, né? Então, é por isso que a gente abraçou essa missão, porque a gente sabe o poder da história, né, de cada um, que cada um tem uma história única para contar. E eu acho que cada história tem alguém para tocar, né? Tem uma vida para ser transformada quando escuta aquela história. Então, como o senhor disse aí, né? Imagino os estudantes de direito ouvindo a história do Dr. Marcílio e já também vislumbrando, né, chegar à posição que o senhor ocupa hoje. Então, assim, nada é impossível para quem sonha e para quem age, né? Para quem coloca os sonhos lá no papel e depois busca agir para realizar. Então, aqui eu quero saudar, tem um monte de comentário, eu quero saudar o meu sócio, o senhor da Vale Editora, o Rodrigo Ferreira, ele está aqui, ó. Doutor Marcílio, parabéns pela visão de ter abraçado essa parceria com a Vale Editora e com o Grupo Editorial Brasil. Estou muito feliz e honrado em poder tê-lo conosco em nosso time. Parabéns pela decisão. Hashtag é só o começo. E aí tem também o nosso sócio, o Alex Mazalt, né, o nosso mentor, aqui o nosso Smart Money. Ele diz: parabéns por sua história de força, humildade e perseverança. Obrigada pela confiança aqui na Vale. Meus sócios, meus amigos estão aqui saudando, né, dando as boas-vindas ao doutor Marcílio, ao nosso time aqui da Vale. Pode cumprimentá-los, doutor Marcílio. Um abraço aí para Alex, para Rodrigo. Agradecer a confiança também de vocês, do convite para participar desse projeto de vocês. A gente tem que acreditar muito nas pratas da nossa casa, né? E principalmente naquilo que leva as nossas histórias para fora de um contexto limitado. Eu acho que o que a Vale faz é isso. Ela tira de um limite, ela tira de dentro de um simples quadrado tantas histórias bonitas, tantas possibilidades, né, de abrir a visão das pessoas mundo afora, Brasil afora e mundo afora. Quando a gente dá a possibilidade às pessoas de conhecerem essa história através daquilo que é a expressão das próprias pessoas, dessas próprias vidas, quando se expressam. A gente diz que a tinta preta sobre o papel branco, ela não tem o mesmo poder que teria o calor da palavra, de quando a gente pode falar, né? Mas quem não viaja num livro, quando enxerga a tinta preta sobre o papel branco, e você parece fechar os olhos e passear por aquela história, vivenciando como se ela fosse sua, como se ela estivesse acontecendo com você. Essa é a beleza do trabalho que vocês fazem, Luciane, Alex, Rodrigo. Por isso, o meu respeito e os meus cumprimentos a vocês. E espero que cada vez mais pessoas como eu abracem essa causa, abracem a ideia de vocês, né, de tornar as histórias, as nossas histórias e tantas histórias bonitas, públicas e consumíveis pelas pessoas. Bom, muito obrigada. A gente fica muito feliz pela confiança, né, e pela parceria, doutor Marcílio. E aqui eu já trago, né, uma fala para os profissionais da área de direito, os operadores de direito aqui do Vale do São Francisco, né? Porque a Vale Editora, ela nasceu aqui no Vale do São Francisco. Ela é do sertão, do Vale
para o mundo. Então, assim, a gente lançou o projeto pensando em priorizar os profissionais daqui do Vale do São Francisco, mas nós fomos surpreendidos em ter os profissionais de várias partes do Brasil. Então, a gente, daqui mesmo da região, nós temos apenas o doutor Marcílio, que vai assinar o prefácio, né? Olha que coisa bacana, que coisa boa ter o senhor aqui representando todo o Vale do São Francisco. Então, eu já peço, inclusive, que os seus colegas que estão acompanhando aqui a nossa live comecem a seguir a Vale Editora para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Até porque a gente já lançou a segunda edição, né? A primeira edição foi um maior sucesso, já fechamos, estamos finalizando ali, né, o livro. Daqui a pouquinho o livro já vai estar aí na mão do Dr. Marcílio, vocês vão poder ter acesso, mas nós já estamos com a segunda edição aberta. Então, se você tem interesse de fazer a mesma coisa que o Dr. Marcílio está fazendo, compartilhar a sua história, contar um pouco mais da sua trajetória, né, dos seus desafios, das suas superações, vem para cá, vem para a Vale. A gente está aqui com a equipe prontinha, aguardando vocês. A gente tem um trabalho de acompanhamento, então é super tranquilo. Eu sei que vocês vão pensar, não, mas eu escrevo mais de forma técnica, né? Então a gente tem todo um suporte para trazer o passo a passo, tudo é um processo. Então a gente ensina você a escrever com leveza. Fica tranquilo que você vai escrever como se você estivesse conversando com as pessoas. Então a gente está aqui aguardando vocês. Conheçam mais um pouco do trabalho da Vale, sigam aqui a nossa editora e chama lá no direct, porque a equipe de relacionamento está prontinha para explicar cada detalhe desse projeto maravilhoso. E aí, doutor Marcílio, né, a gente já pega esse gancho da nova gestão da OAB Petrolina, né? O senhor me disse que não está só preocupado com essa questão do administrativo, né, daquela coisa que é feita ali dentro da sede da OAB, mas o senhor está preocupado principalmente com o que a OAB pode trazer de bom para a comunidade do Vale do São Francisco, de todos os municípios que são assistidos, né, pela OAB Petrolina. Então, o que é que está vindo aí de bacana para esse ano de 2022? Quais são os projetos? O que é que os associados podem esperar? Então, Leciane, nós estamos desenvolvendo um trabalho, como eu te falei, para o social também. A OAB, ela é para a sociedade também. Nós não nos voltamos apenas para os advogados. E é bom que se destaque isso, porque nós temos uma sociedade muito carente, com muitas demandas. Nós temos problemas ambientais das mais diversas naturezas, nós temos problemas de ordem racial, né? Nós temos problemas com a aceitação da diversidade de gênero. E tudo isso são demandas, além de tantas outras, são demandas cotidianas. E é necessário que a OAB esteja atenta a isso. Como eu disse para vocês antes, o nosso objetivo é fazer cumprir a Constituição Federal, e é exatamente a isso que nós nos propomos, enquanto órgão de classe, né, a ter uma classe que, elevada ao patamar constitucional, o seu exercício profissional, o exercício profissional do advogado, da advogada, é preciso que nós façamos valer esse reconhecimento, fazendo cumprir a Constituição. Então, a OAB, ela se divide em comissões temáticas, onde cada comissão, composta por um grupo de advogados, atuará especificamente naquele tema. E aí eu trago a exemplo aqui a Comissão de Direito Ambiental e Direito Animal. Nós vimos cenas horrendas de animais sendo maltratados, por exemplo, né? Nós vimos agora recentemente o derramamento de óleo agora no Rio São Francisco. Isso é uma cena que aconteceu no final de semana. A OAB, ela tem que estar atenta a essas demandas para participar da fiscalização disso, para coibir atos dessa natureza, para buscar responsabilização, para buscar principalmente que se evite que acontecimentos dessa natureza se repitam. E o nosso propósito, enquanto
servidores dessa sociedade é fazer com que prevaleça a paz, o equilíbrio social. Nosso papel é um papel que se assemelha, em parte, ao do Ministério Público, né, ao de todos os órgãos de fiscalização. E, para facilitar esse trabalho, nós precisamos descentralizá-lo. Por isso, nós temos inclusive foi nosso lema do período de campanha, né? Nós vamos fazer uma gestão onde todos são presidentes. Vamos dividir as responsabilidades para que todos aqueles que se propõem a assumir essa causa, né, estejam, cada um, fazendo um pedacinho, construindo, observando um determinado segmento, aquele segmento que é objeto da sua comissão temática, de forma a melhorar a fiscalização, a melhorar os trabalhos em favor daquele determinado segmento profissional. Então, a gente busca atender, de uma forma geral, às necessidades, às carências sociais, sem perder de vista, claro, e quando nós tratamos da atuação em favor da advocacia, a possibilidade de que o advogado exerça da forma mais livre, mais soberana possível o seu mistério e tenha a possibilidade de acesso ao judiciário, porque quando nós falamos de acesso à justiça, o advogado, a palavra advogar significa falar em nome de alguém. Mas você fala em nome de quem? Você fala em nome do seu constituinte. E o seu constituinte é o povo, é a sociedade. Então, o advogado é intermediário entre a sociedade e a justiça pública. E para que o trabalho do advogado seja bem feito, quando o trabalho do advogado é possibilitado, ele é facilitado, a gente está dando mais acesso à justiça à população a qual ele serve. Por isso, nós queremos auxiliar no trabalho desses advogados e advogadas, possibilitar que todos eles possam exercer da forma mais livre, como eu disse, e mais soberana possível o seu mistério e consigam atender essa sociedade a que servem a contento e da forma como ela merece. Que maravilha, doutor Marcílio. Eu vou ler aqui alguns comentários. Tá chovendo comentário aqui. Não sei se vou dar conta de tudo, viu? Mas eu vou tentar ler aqui. Eu quero saudar também aqui o doutor Alex Andrade, que também é coautor do nosso projeto. O doutor Alex diz assim, ó, sucesso cada vez mais. O direito é fantástico. Eu concordo com o Alex, concordo muito. Direito pode mudar vidas. Nós temos a possibilidade de mudar vidas, assim como a leitura já mudou tantas vidas. O papel belíssimo que pode ser feito quando a gente leva conhecimento para as pessoas, a gente leva um pouco de luz para... Coisa boa. Tem aqui o comentário da Vânia, ela diz, obrigada, doutor Marcílio, por nos oportunizar conhecer essa história brilhante da advocacia humanizada. E parabéns, Vale Editora, por pensar de tamanho valor profissional e cultural. Obrigada, Vânia. Pode comentar. Abraço também aí para minha amiga Vânia, uma pessoa por quem tenho extremo respeito. Eu gostaria nós não tivemos a oportunidade ainda esse ano de nos encontrar, mas espero que não tarde aqui ocorra isso. Tem meu reconhecimento sempre, tá? E fico muito, muito grato pelas suas felicitações, esperando fazer por merecer, Vânia, cada dia mais, tá? E parabéns pelo seu trabalho também, tem sido brilhante. Verdade, é uma líder. A Vânia é uma líder incrível. A Natália Mariano diz, que forte, que reflexão linda. Eu acho que ela comentou na hora da história que o senhor contou do seu pai. Tem aqui ainda a mensagem do Rafael Lino. Ele diz, grande amigo e presidente, meus parabéns. Nosso amigo Rafael foi recentemente também impostado como conselheiro da OAB Estadual da Bahia. É uma força na advocacia criminal aqui na nossa região, além de músico, né, além de ser um advogado brilhante, é um lutador também em favor da classe e tem tido esse reconhecimento no cenário estadual.
Que coisa. Parabéns são recíprocos, meu amigo Rafael. Pois é, doutor Rafael, estou aguardando o senhor aqui para a segunda edição do projeto, viu? Tem que contar essa história, contar como é que se encaixa aí o direito com a música e toda essa trajetória que o doutor Marcílio acabou de citar aqui, viu? Estamos aguardando Verdade. o senhor aqui na Vale Editora para que a gente possa estar aí trazendo um nome forte aqui da nossa região para o nosso projeto, né? Representando aí a nossa região na segunda edição do projeto Defensores da Lei. Tem ainda aqui o João Alexandre também mandou aqui uma pergunta. Ele pergunta quais as medidas à frente da nossa instituição para o respeito às nossas prerrogativas, amigo? Então, Luciano, João, nós temos conversado muito com as instituições, nós temos formado parcerias fortes com todas as instituições, porque, sem dúvida nenhuma, não se constrói uma sociedade de forma individualista, de forma isolada. É preciso que todos os entes estejam juntos, é preciso que as instituições trabalhem alinhadas com o mesmo propósito. Então, nós temos conversado e temos agora uma pauta de reuniões aí com o Judiciário, com o Ministério Público, né, com o Legislativo. Vamos estar em contato aí, estamos agendando reuniões com a presidência da Câmara de Vereadores, estaremos presentes nas sessões das câmaras de vereadores das cidades vizinhas, pedindo o apoio dos parlamentares, contribuição do Legislativo para que nós consigamos melhorar as condições de trabalho da advocacia, principalmente nas cidades que têm sofrido mais, né, com a carência da atenção do Tribunal de Justiça, porque isso afeta todos os jurisdicionados. Então, nosso propósito é possibilitar cada vez mais espaço para a advocacia. E quando você tem espaço, quando você dialoga com as instituições, você possibilita a todos os advogados o maior acolhimento, o respeito no exercício profissional. E nós estamos atentos e fiscalizando toda e qualquer desobediência à prerrogativa. Nomeamos, inclusive, e amanhã, aliás, dia 26, perdão, na quarta-feira, nós teremos aí a entrega, estaremos oficialmente designando os presidentes de comissões e teremos à frente da Comissão de Defesa das Prerrogativas um advogado experiente, um profissional extremamente reconhecido na nossa região e é uma pessoa muito flexível, que tem bom trânsito em todos os entes aqui na cidade, na nossa região, que é o doutor Saulo Moura. Ele também estará aí à frente da Comissão de Prerrogativas e estará auxiliando os nossos profissionais quando, eventualmente, houver ferimento de qualquer prerrogativa, para que a OAB esteja presente para garantir a obediência a todas elas. Doutor Marcílio, a gente percebe o quanto a OAB Petrolina cresceu nos últimos anos, né? A gente percebe isso também pela chegada das universidades e faculdades aqui ao Vale do São Francisco. Como é que esses profissionais têm saído dessas instituições? Me fale um pouco do perfil desses profissionais que estão se formando aqui na região, porque a maioria permanece aqui, né, na nossa região. E a gente vê que cada vez mais vocês estão tendo uma visibilidade ainda maior, né? Porque vocês estão trazendo projetos novos, linha de atuação novas, muitas novidades dentro da OAB, coisas que antes não se via e hoje a gente já vê, já escuta mais falar. Então, como é que é o perfil desse profissional que é formado aqui no Vale do São Francisco? Então, Luciano, nós designamos, inclusive, para essa gestão também, uma comissão para viabilizar as relações com as academias. Sim. Uma jovem advogada vai presidir essa comissão, mas uma jovem advogada que já tem uma expertise na advocacia, porque tem pais advogados, tem tios, o pai é advogado, perdão, a mãe psicóloga, mas que lida também com o campo da advocacia. Tem tios que são da área da advocacia
E ela, além de ser advogada, também é professora, lida com a academia odiernamente. Então, é uma profissional muito envolvida com ambos os campos, né? Desde a academia até o exercício profissional. É a doutora Isadora Moreira. Ela vai estar ocupando a Comissão de Relações Acadêmicas. E o nosso objetivo com a Comissão de Relações Acadêmicas é exatamente ir até o estudante antes que ele chegue ao campo profissional. É trazê-lo para conhecer a OAB, para conhecer o exercício da advocacia, é possibilitar a oportunidade de que aqueles estudantes eles comecem a prática jurídica antes de se formarem profissionais e para que eles cheguem no campo profissional como profissionais mais preparados, mais seguros e, principalmente, que valorizem a advocacia. Hoje nós temos muitos estudantes que se direcionam para a área de concursos. Sim. Muitas vezes porque eles pouco conhecem do exercício da advocacia, né? Às vezes porque não encontraram ainda sua área de aptidão. Então, nosso objetivo é tentar fortalecer isso, é levar esses profissionais o conhecimento antecipado, né? E fazer com que esses profissionais, quando chegarem ao mercado, esses estudantes de hoje, mas quando se tornem profissionais, eles sejam profissionais que sirvam melhor a nossa sociedade. Então, a gente tem visto aí uma renovação muito grande, né? A pandemia trouxe para a gente também uma nova realidade, as pessoas todas tiveram que se adaptar. Nós passamos a ter audiências virtuais, do que era algo totalmente alheio à Sim. nossa prática cotidiana. Da mesma forma, outras tantas atividades, né? Nós recentemente tivemos notícia de um advogado em Recife que desenvolveu uma ferramenta para atendimento aos seus clientes de forma exclusivamente virtual. Então, ele atende as pessoas, ele faz a consulta de forma online. E olha que maravilha, né? Porque você está com pessoas, nesse momento, isoladas por conta da pandemia, por conta, né, dos surtos que nós estamos tendo aí de gripe, mas também pessoas que são impossibilitadas de se deslocar a grandes distâncias, mas que têm uma demanda jurídica a ser resolvida, têm dúvidas a serem esclarecidas, e a tecnologia, ela permite isso. É uma nova realidade, é uma realidade que se amolda ao tempo tecnológico atual, e é preciso que seja feito dessa forma, assim como também os conflitos eles se renovam, né? Nós temos aí, aumentou em muito os crimes cometidos pela internet, né? Os golpes, vamos usar o termo que o pessoal usa em geral, os golpes online. Então, é uma outra realidade que se avizinha, triste realidade, mas é uma realidade, e que precisa ser trabalhada. E com isso também surgem novas necessidades de estudo para os advogados, de desenvolvimento, para todo o campo profissional. Por isso, as academias elas têm que estar atentas a essas necessidades, para lançarem no mercado profissionais que já estejam adequados a essa realidade, né? Da mesma forma que possibilitem, em parceria, fazer com que os profissionais que já estão em atuação recebam esse novo condicionamento, né? Tenham essa reciclagem. A OAB ela conta com um braço específico, que é a Escola Superior da Advocacia, que trabalha políticas de desenvolvimento dos profissionais atuantes, assim como acadêmicos também, para ampliar o conhecimento técnico, para melhorar o exercício desses profissionais, né? Assim como há um outro braço, que é a CAAP, que é a Caixa de Assistência ao Advogado, que visa oportunizar condições ao advogado de que ele tenha acesso a diversas políticas, né? Como, por exemplo, política de vacinação gratuita, né? E outras tantas políticas que possibilitam ao advogado a assistência integral, né? Da forma como se consiga alcançar. A OAB tem sido sempre muito atenta nisso, inclusive subdividindo a sua atuação, e é muito importante essa relação da OAB com as academias, especificamente, como nós tratamos inicialmente, para que a gente construa profissionais cada dia melhores. Doutor Marcílio, pegando aí o gancho, né, do assunto pandemia, né, o senhor acabou de falar aí que nós tivemos que sofrer várias adaptações, né, quando a pandemia surpreendeu o mundo inteiro, e foi assim para todos nós, né, para todas as áreas de atuação. E como foi que o senhor conseguiu se adaptar
adaptar a esse período pandêmico? Como foi que vocês fizeram para manter o escritório, para manter os profissionais, né? Como foi que os colegas também, quais eram os relatos que o senhor ouvia assim, no pico da pandemia, quando resolveu-se fechar tudo, né? Não podia funcionar nada, não podia abrir nada, e de repente, né, todo mundo se viu diante de uma situação que a gente não sabia como se comportar, o que fazer. Então, tudo ali era um período de aprendizado. Como foi para o senhor, como profissional, como operador de direito? Eu vou abrir um parênteses inicialmente, assim, Sim, para também elevar e parabenizar a Vale Editora. A Vale, ela surgiu isso, exatamente quando muitas pessoas, quando muitas empresas saíam do mercado. E isso é um ato de coragem, e aqui eu deixo público o meu reconhecimento a você, a Alex, ao Rodrigo, né, porque, e a todos os demais que acompanham a Vale, porque realmente é um ato de coragem e de extrema criatividade. Vocês souberam trabalhar muito bem esse tema, contornar isso. Nós, dentro da OAB, enfrentamos um momento muito difícil inicialmente, com o judiciário com as portas fechadas, com a dificuldade de acesso à justiça, inicialmente com muitos processos ainda físicos, e isso criou um entrave muito grande para o andamento de todos os processos. E para que se tenha ideia, situações que envolvem direito alimentar de menores, situações de saúde, ou seja, situações de extrema urgência que estavam suspensas, até que a OAB bateu por diversas vezes. Foram, inclusive, mais de 20 representações feitas pela gestão da nossa OAB estadual, na pessoa do Dr. Bruno Batista, nosso agora ex-presidente, sim, mas que fez um sucessor excepcional, que é o Dr. Fernando Ribeiro Lins, hoje nosso atual presidente estadual, e ladeado pela doutora Ingrid Zanella, nossa vice-presidente da estadual, e que, ora reeleita vice-presidente, né, está acompanhando agora o doutor Fernando, fizeram um trabalho excepcional junto ao CNJ, cobrando a retomada das atividades presenciais, cobrando as aberturas dos fóruns, e assim, depois de muitas dificuldades, inclusive aqui em Petrolina, né, sob a sim. presidência do Dr. Alexandre Torres anteriormente, com um protesto que fizemos em frente ao fórum, com apoio de diversos vereadores, de outras autoridades, nós conseguimos a retomada das atividades presenciais e acabamos tornando híbrido o procedimento. Hoje, nós temos audiências presenciais e audiências que contam também com a presença de testemunhas que estão distantes, mas de forma virtual. Então, isso deu maior celeridade aos processos. Sim. Né? Antes, você teria que esperar que uma testemunha fosse intimada a 3.000 quilômetros de distância. E hoje você consegue praticar o ato no mesmo dia, finalizar o processo e deixá-lo pronto para ser julgado pelo juiz, acelerando muito o andamento dos processos. E isso é muito bom. Além do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que também aceleram o trabalho, possibilitam que seja feito, inclusive, à distância, como os servidores do Judiciário vêm fazendo, e isso com a contribuição da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, realmente é muito louvável, né, que diante de um cenário de crise, nós consigamos ter a criatividade, a disposição de enfrentar e conseguir vencer, né, esse desafio em parte, e sabendo, óbvio, nós ainda temos muito que enfrentar, mas o que se construiu até agora merece muito reconhecimento. Da mesma forma, reitero o reconhecimento a vocês que usaram também desse momento difícil para contornar a coisa e chegar aqui no ponto em que nós estamos hoje. E aí a gente percebe que em todo desafio, por mais que ele seja extremo e que traga dores, né, que traga tormentos, como a pandemia nos trouxe, existe um lado bom, né? Sempre tem um ensinamento, sempre tem algo de bom, sempre tem uma mensagem que fica. Então, eu acredito muito que
os meninos, quando pensaram em montar a editora, né? Porque quando foi pensada pelo Alex Masalti, né? O nosso sócio, esse CEO aqui, do Grupo Editorial Brasil, né? Quando ele pensou nessa ideia de trazer uma empresa, uma editora especializada em coautoria, ele pensou também em trazer uma ferramenta terapêutica, né, que é a escrita. Por isso que a gente diz, escreva com leveza. Por isso que a gente usa muito isso e que as nossas técnicas a gente realmente incentiva que as pessoas possam fazer, né, dessa forma, escrever com leveza, ressignificando, né, trazendo um novo significado para aqueles desafios que foram vencidos no passado. E aí a gente pode dar uma olhada para o futuro, doutor Marcílio, né? Lá para daqui a uns 5, sei lá, 10 anos, e de repente o senhor está lá numa palestra com um livro na mão e as pessoas lembram desse período que a gente passou, período de pandemia, que foi desafiador para o mundo inteiro. Todo mundo sofreu nesse período, mas aprendemos muitas coisas, a respeitar mais o outro, a cuidar mais do outro. E as pessoas lembram desse momento, lá no futuro, daqui a 5, 10 anos, numa palestra, e o senhor faz a pergunta: vocês lembram daquele ano lá de 2020, 2021, 2022, quando nós passamos pela pandemia da Covid-19? O que foi que vocês fizeram naquele período, né? Então, muita gente vai se questionar e vai dizer: eu precisei parar porque a minha atividade ficou prejudicada, porque tudo fechou. E aí o senhor pá com o livro. É? Pois eu fiz isso aqui, ó. Eu registrei a minha história no livro, né? Contando também um pouco dos desafios que eu passei nesse período de pandemia. E isso aqui vai ficar para sempre, né? É uma fonte de pesquisa, é uma fonte de história, e é uma fonte de história da minha história, feita por mim, escrita por mim. Então, isso é algo assim extremamente grandioso. Eu fico muito feliz de fazer parte de todo esse projeto, porque os meninos foram muito felizes quando realmente pensaram num projeto assim tão inovador, né? Eu entrei aqui como coautora, né? Estive na posição de coautora, contando também a minha história de vida, e abracei um projeto que era dentro da minha vivência mesmo, das minhas experiências, como parceira, né, como o senhor está fazendo hoje, e de repente surgiu a oportunidade de fazer parte da equipe. Então, assim, é nesse caminho, né, nessa trilha que a gente tem caminhado para realmente fazer com que as pessoas entendam a importância delas registrarem o legado, a sua história, né? E aí a gente imagina daqui a alguns anos também, né? Os nossos netos, a nossa família tendo acesso à nossa história que foi contada por nós mesmos. Então, acho que isso não tem preço, né? Não tem preço. Quando a gente olha para um projeto desse, uma ideia dessa, então acho que a sensação é essa, porque pelos feedbacks que a gente recebe, né? A gente percebe o quão significante é você parar para lembrar, né, para reviver a sua vida e registrar isso no livro. Então, a gente tem histórias aqui, doutor Marcílio, me permita, de coautores que escreveram um livro, né, e que depois que receberam o livro, pouco tempo depois, perderam a vida. E relatos da família, assim, né, de muita gratidão ao trabalho da editora pela pessoa ter conseguido registrar ali as experiências e ter deixado, né, em vida ainda a história registrada por ele. Então, assim, isso é algo que realmente nos move, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Eu queria saber do senhor qual foi a sensação que o senhor teve assim, quando o senhor recebeu esse convite, né? Porque
eu vejo que é uma responsabilidade gigante, né? O livro começa pelo prefácio, então quem está abrindo ali o livro Defensores da Lei é o Dr. Marcílio Rubens, né? Uma grande responsabilidade. Então, quando o senhor olha para esse convite, qual é o sentimento que vem? O que é que o senhor sente, assim, em saber que vai estar registrando ali e que a história vai ficar e que futuramente estudantes, profissionais vão poder ter acesso e vão poder se inspirar nos seus exemplos? Luciano. A primeira coisa que eu sinto, sem dúvida nenhuma, é orgulho, né? O orgulho. Me sinto lisonjeado por ter sido escolhido para prefaciar uma obra em que as pessoas contam suas histórias, né? Em que são histórias de pessoas que atuam num segmento, que é um segmento pelo qual eu sou apaixonado, e poder abrir esse caminho é como se eu estivesse abrindo uma porta para cada uma dessas vidas, né, que serão enxergadas pelos leitores. Então, para mim, é motivo de grande orgulho, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito de que as pessoas pudessem, todas aquelas que estão nos acompanhando, as que nos verão posteriormente, quando assistirem aqui a nossa live, elas possam enxergar o valor que há nisso, né? Há um trecho de um poema, eu não vou rememorar agora o nome do autor, mas me comprometo a trazê-lo depois, e ele dizia nessa frase o seguinte: que morre o homem, mas seus atos ficam para a eternidade. Né? Muito bom. Mas para que os atos de um homem sejam levados à eternidade, é preciso, para eternizá-los, que nós os registremos. E a escrita é a forma de registro, né? É uma das formas de registro mais antigas que se conhece. Os nossos ancestrais, eles escreviam quando não com letras nos formatos que nós definimos, mas eles escreviam por desenhos, né? Escreviam pelos hierógrafos, e aí nós fomos mudando a forma de escrita, mas nós mantivemos o método, né, que foi o método de escrever. E aí nós eternizamos essas histórias. A forma que a Vale tem adotado, o que nós fazemos aqui nessa obra dos Defensores da Lei, é mais uma vez eternizar a história. Então, eu acho que estou talvez dando aqui um indicativo do meu prefácio, mas espero, né, fazê-lo com a altura daquilo que estará contido posteriormente a ele, porque é muito difícil você prefaciar vidas. Então, eu espero conseguir fazê-lo minimamente à altura do que as pessoas que estarão contando suas histórias dentro dessa obra merecem. Eu tenho certeza que vai ser um texto muito cheio de emoção e de verdade. Então, eu fico muito tranquila, né? Quando nós elencamos ali o seu nome, foi unânime, todo mundo bateu o martelo e disse: não é ele mesmo, vamos lá, vamos fazer o convite para ver se ele aceita o desafio. E que bom que o senhor aceitou o desafio, nós estamos extremamente contentes. Não poderia recusar. Pois é, então a gente fica feliz por tê-lo, né, no nosso projeto, representando aqui o Vale do São Francisco. Como eu disse, são 17 operadores de direito de várias partes do país, mas o senhor é o único aqui do Vale do São Francisco. Então, o Vale está muito bem representado nessa primeira edição do projeto. Doutor Marcílio, passamos aqui 1 hora conversando, né? Foi muito bom. Eu sei que a gente vai ter outros encontros aqui para a gente, né, conversar mais, interagir com o público, mas eu queria agradecer imensamente, né, pela parceria, pela confiança em nosso trabalho e pelo convite aceito, né? A gente tá assim radiante por tê-lo em nosso time e eu tenho certeza que esse livro ele vai ser uma verdadeira fonte de história para muitos profissionais.
e a gente vai estar junto aí em outros projetos, né? Vamos continuar essa parceria, vamos fazer muitos planos, muitos outros projetos e a gente quer dizer que estamos assim muito honrados, né, por tê-lo aqui conosco no nosso time. Então eu deixo espaço para que o senhor faça as considerações finais para a gente encerrar a nossa live, né? E lembrando ao pessoal que está assistindo, a live fica salva aqui 24 horas, depois vai para o nosso canal lá no YouTube, né? O pessoal pode compartilhar, pode assistir depois. Eu sei que muita gente acaba com compromisso nesse horário da noite e às vezes não pode acompanhar aqui no horário, mas a gente deixa disponível e depois vai lá para o YouTube, tá? Então vocês vão poder assistir e compartilhar com os amigos. Então fique à vontade, doutor Marcílio, para fazer as considerações finais. Luciana, eu quero só agradecer muito, né, mais uma vez, deixar claro aqui o meu reconhecimento ao trabalho de vocês, tanto que tenho a honra de prefaciar esse livro, e quero convidar as pessoas que nos acompanham aqui, acompanhem a obra, que conheçam um pouco dela, que conheçam um pouco do trabalho da Vale também. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento daquilo que nasceu aqui no nosso vale, daquilo que se espalha Brasil afora, mundo afora, que alcança tantas, e não tem fronteiras. Né? A gente Não não tem mesmo. fronteiras, assim como o conhecimento não tem fronteiras, assim como a leitura não tem fronteiras. Então, que maravilha que isso tenha começado aqui. Meu sincero reconhecimento a todos vocês que fazem a Vale. Mais uma vez, muito obrigado. Espero, sim, que nós tenhamos muitas oportunidades de conversar um pouco mais, de levar para as pessoas, né, nossa forma de enxergar, que tragamos para cá também boas novidades sobre o nosso exercício na OAB, né, sobre coisas maravilhosas e sonhos ressuscitados no exercício da advocacia, por que não? Sim. É importante. Né? Curiosidades também do exercício da advocacia, que as pessoas, por vezes, me perguntam, né? Algumas coisas são curiosas, principalmente pela seara criminal, histórias curiosas, emocionantes, engraçadas que acontecem dentro desse segmento. Então, eu fico muito lisonjeado por poder fazer um pouco, né? Contar um pouco disso. E a gente, Pra... doutor Marcílio, só abrindo um parênteses aí, você falou das histórias curiosas, né, que as pessoas perguntam. A gente tem quadros aqui com os nossos coautores, né? Eu vou até conversar já com o Rodrigo. De repente, se o senhor tiver tempo de gravar e mandar esse material para a gente, já pode virar um quadro, porque é muito legal, né, alimentar aqui as redes sociais com conteúdo de qualidade. E as pessoas gostam muito de ter acesso a esses conteúdos. Então, se sentir vontade, se tiver tempo também, né? Porque eu sei que são os compromissos, mas a gente pode pensar no nome para o quadro e ter um quadro aqui, né? Semanal, uma vez por semana, para a gente estar levando, né? Também as curiosidades do direito para as pessoas. Então vai ser muito bacana tê-lo aqui também, contribuindo nas nossas redes sociais, doutor Marcílio. Tenho certeza que as pessoas em casa vão querer saber como é que foi a história de um homem que foi ser analfabeto. Então, foi a história do bilhete escrito por um analfabeto. Eita! Não vou deixar aí a pitada para estimular a curiosidade de todos. Mas agradeço, Luciana, agradeço a todos vocês que acompanham a Vale. Espero as próximas oportunidades, né? E saibam todos, aqueles operadores do direito, a sociedade em geral, que a OAB está aqui para servi-los e que contem conosco. Nós estamos com a casa de portas abertas para recebê-los. A hora em que os senhores e senhoras necessitarem, nós estaremos aqui para socorrer, para fazer cumprir os preceitos constitucionais, fazer com que na nossa Constituição está previsto que todos são iguais perante a lei. Então, nós queremos fazer com que isso aconteça e dar oportunidade para que as pessoas tenham acesso, verdadeiramente acesso à justiça e aos seus direitos e garantias constitucionais. Tá? Obrigado pelo convite, Luciane. Espero que tenha sido construtivo e reitero,
plagiando o poeta, que morre o homem, mas seus atos podem ficar para a eternidade. A Vale é uma forma de fazer isso. Então, vamos eternizar a nossa história, as histórias que nós conhecemos. Com certeza. Olha aí, ó, o Paulo, acho que é Paulo. Paulo Campos disse, muito bom, muito bom. Paulo trabalha com o senhor ainda? Eu entrevistei o doutor Paulo algumas vezes. Sim, é o nosso parceiro da área civil, né, do escritório. Eu não estou conseguindo abrir aqui o comentário dele. Pois é, então, em nome do Grupo Editorial Brasil, né, que é o nosso grupo, que é formado por 3 editoras, a Vale Editora, a Editora Mulher e a Editora Legado, nós que agradecemos, tá, toda a confiança e deixamos aqui a nossa gratidão por tê-lo junto conosco nessa caminhada. Então, boa noite, doutor Marcílio. Boa noite a todos que acompanharam a nossa live. Quem não conseguiu assistir, se liga aqui no IG da Vale e vai ficar salvo 24 horas. Depois a gente coloca lá no canal do YouTube e vocês podem compartilhar o link com os amigos. Olha, o Rodrigo disse aqui, nos vemos no dia 26. Exatamente, vamos estar esperando vocês lá. Tá, joia, doutor. Então, até dia 26. Boa noite, muito obrigada. Um abraço, Tchau, tchau. boa noite, Alessiane. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.